Olá, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Como sempre, dificilmente eu consigo entrar às 20 horas, né? Ainda mais hoje, estou aqui olhando para o relógio, já são 20 horas e 20 minutos, né? O povo já me conhece, sabe que eu sou uma pessoa que sempre marca um pouquinho antes com os convidados para a gente trocar, para a gente poder, né, tá matando um pouquinho a saudade, né? Então, os bastidores sempre atrasam um pouquinho, mas enquanto isso o pessoal está se organizando, está entrando. Sejam todos bem-vindos, sejam todos e todas, né? Ana Gilda já está aí dando as caras. Boa noite, Ana Gilda, né? E hoje a nossa live, né, com duas pessoas que eu amo de paixão. Quem me conhece sabe que eu sou suspeita em falar, né? Mas a live de hoje está sendo, né, um presente, né? Tá com duas pessoas queridas, né? E o nosso tema de hoje é para falar sobre a precarização do trabalho em tempos de pandemia. Uma breve análise conjuntural. Essa é a nosso tema de hoje, né? E para isso, né, duas professoras ilustres, né? Que eu sou suspeita a falar, mas eu tenho que falar. Eu vou botar elas em tela, enquanto esse povo já está entrando, e aí eu vou compartilhar minha tela com essas. Eu estou emocionada, sou, sou suspeita. Professora Gabriele, professora Mônica, né? Que hoje a gente vai ter aí uma segunda-feira não diferente das outras, mais especial, né? Porque são companheiras de lutas, né? Companheiras daí do trabalho, da minha vida também privada. Então, né? Eu compartilhar a minha vida com elas também é algo que para mim muito me alegra, me conforta, me dá ânimo para continuar, né? A Gabriele está junto comigo lá na Castelo, sabe das nossas lutas, né? Então hoje, né, o convite feito a elas com certeza não seriam negadas, né? Elas não negariam esse convite, mas vamos ter uma noite agradabilíssima, né? Então eu só tenho aqui, né, mais uma vez agradecer a presença das duas professoras aqui na nossa live da Academia Saber Mais. Eu sempre digo, né, sempre é tempo da gente trocar, compartilhar, e as nossas segundas-feiras têm sido assim, né? E hoje não será diferente, o povo já está chegando, né? Boa noite a todos. Não sei se as professoras vão, né, olhar os comentários, se conseguem visualizar os comentários, mas nossos alunos aqui se fazendo presente, né? Então, a professora Mônica e a professora Gabriele, duas assistentes sociais, né? A Gabi agora no doutorado da UFRJ, a Mônica mestre da FRJ, duas com larga experiência profissional, e falar do mundo do trabalho nessa conjuntura, né? Um desafio, e até o momento para a gente pensar o que nos espera, o que está por vir, o que está, né, para a gente poder refletir um pouquinho. Então, termino a minha fala aqui, né? Eu quero deixar, né, a noite para essas duas queridas, né? Então fique à vontade, né, para vocês compartilharem com os nossos ouvintes, com os nossos queridos alunos e companheiros de luta nessa temática aí tão pertinente, né? Então fique à vontade, eu vou deixar a palavra aí para a professora Mônica e a professora Gabriele para fazer só, né, um oi para a galera e a gente partir então para o nosso diálogo de hoje. Fique à vontade, gente. Então, gente, boa noite a todos e a todas, né? Então, Vanessa já fez todas as apresentações possíveis a nós, né? Então, a maioria são pessoas, possivelmente que eu estou dando ali uma piscada ali para ver quem é que está curtindo a gente, são pessoas também que eu conheço. Então, a gente não precisa nem falar muito da gente, né? Vanessa já disse tudo, eu agradeço o convite também, viu, professora? Agradeço a você, a professora Amanda também, de longos, né, longos anos de trajetória. Então, a Gabi, que é um prazer estar aqui com ela, saudades enormes, né? A gente só se vê assim, uma coisa horrível, né? E falar sobre isso é mais doloroso ainda, né? Porque ficar falando exatamente do que nos causa maior dor, né? Então, eu agradeço a vocês e vamos tentar fazer um bate-papo aqui da melhor forma mais objetiva possível, que seja mais, não perdendo, óbvio, a dimensão crítica, mas que a gente consiga levar até vocês essas reflexões. Reflexões essas que a classe trabalhadora, sobretudo, está precisando ter, né?
porque com tudo isso que a gente está vivendo, a classe trabalhadora não está acordando, apesar de tudo, né? Eu não digo nem só a classe trabalhadora, mas o povo brasileiro, que ainda se escuta falar que tudo isso é uma gripezinha. A gente infelizmente, está ouvindo isso, né, de uma forma constante no dia a dia, que tudo que a gente está passando é uma gripezinha e que o trabalho home office é ótimo porque a gente fica em casa. A gente vai ver que não é ótimo, né? Então tem muito mais pontos ruins do que pontos bons. E aí, nisso, a gente se complementa nas reflexões, eu com Gabi, pela longa trajetória também que a gente tem junto. Tivemos um tempo juntas na Unigran Rio e também na pós da Castelo Branco. Então, estamos aí na luta, né, Gabi? Então, não sei se eu falo agora um pouco e passo um pouquinho para a Gabi, só para ela dar as palavras dela, e depois eu retomo. Pode, Gabi, se apresentar ao público e depois a gente começa. Olá, boa noite. Boa noite a todos e todas. Vanessa, obrigada pelo convite. Eu, às segundas-feiras, estou sempre em aula e saio sempre quando dá um tempinho e vou correndo para a live. Os alunos sempre comentam, vejo os comentários no Face. Já virou rotina nesse cenário pandêmico, né? Eu fico interrompendo, né? Eu fico interrompendo as tuas aulas, né, Gabi? O povo corre para dar uma... Não, os alunos correm, professora. Hoje não vai dar, porque eu tenho um tema lá, e é assim, a gente fica se dividindo, e eu querendo estar lá também. Mas já virou uma rotina, né? Segundas-feiras é maravilhoso, né? Poder disponibilizar de maneira gratuita, né? Eu acho que é importante ressaltar isso, de maneira gratuita, essa produção de conhecimento, é isso, né? Possibilitar as pessoas de reflexão do contexto que a gente, né, com temas sempre super pertinentes. E é muito bom estar com Mônica também, né? Também. Minha colega de vida agora, né, Mônica? De vida. Momentos de trabalho, momentos de mar. Momentos de trabalho, momentos de mar. Ai, o mar. Oh, que saudade, né? E aí eu queria Mônica traz, né, a importância da nossa fala hoje para a categoria, né, para os trabalhadores e para os assistentes sociais, que muitos assistentes sociais estão inseridos no trabalho remoto hoje, né? Então, para a gente poder pensar a categoria profissional, pensar os trabalhadores como um todo, e dizer que a pandemia não acabou, né? Então, a praia de ontem, o que a gente vê ontem, né? Chega a ser bizarro, né? A gente, uma ausência de governabilidade, porque é isso. Me parece, as mortes se naturalizam. Me parece que esse discurso genocida, né, o povo vem brincando com isso até que isso chegue muito perto, né, de um familiar, de um ente querido, de um amigo querido. E isso, eu que estou no campo da saúde e que não pude me afastar, né? Então, para além de estar vivenciando as dores do trabalho remoto, também estou na ponta, convivendo com medo, porque é isso, e diante de um cenário que a gente também ouve, né, pesquisas apontando um aumento dos números que indicam esse presidente como um presidente querido no momento por ter garantido algo que qualquer um outro governo deveria garantir, né? Um Estado precisa socorrer, né, numa situação de calamidade, e ele não fez nada mais do que obrigação. Então, é importante a gente aproveitar esse espaço para dizer isso, né? E que chegamos em R$600 graças à esquerda. Exatamente. O valor teria sido dado era de R$200. R$200. E ele agora vai passar para 300, né? Pois é. Então, como me parece, né, as pesquisas indicam que
com a garantia do auxílio emergencial, ele vem subindo nas pesquisas e ele já se atenta para a próxima eleição, e com isso a gente fica, né, parece que o povo vem esquecendo das 1.000 mortes por dia, né, o povo vem esquecendo da nossa ausência de um ministro da Saúde até o dia de hoje. Governador, sem governador, sem vice-governador. Dos governos estaduais que vêm aproveitando o cenário para não empregar os recursos como deveriam, né? Isso tudo é muito triste. Então, eu acho que a gente faz hoje um apelo, assim, que para além de pensar os caminhos que seguem o mundo do trabalho, porque hoje essa será a nossa discussão, para que a gente possa contextualizar isso tudo que a gente vivendo e que a gente vem vivendo, e que a gente possa pensar, né? Até quando a gente vai ficar com os braços cruzados, esperando mais o quê? Né? Porque a gente caminha para um cenário extremamente desumano. Sim, total. É isso. Eu acho que a gente pode começar. Eu quero mandar um beijo para uma telespectadora assídua às segundas-feiras, que é a minha mãe, Janete. Ai, que gracinha. Dona Janete. Dona Janete, um beijo, Dona Janete, um beijo. Eu já ia falar isso, Gabi. Meu ouvinte aí. Que gracinha, que linda, Dona Janete. Um grande beijo. Coisa boa. Um beijo. Coitada, vai a gente turbilhar os pensamentos da sua mãe. Não, ela está adorando. Ela está adorando. E ela comenta. Eu termino as aulas, ligo para ela para dar boa noite. E ela comenta como a live, o que ela aprendeu. Olha, que legal, Gabi. Muito bom, muito bom. Vamos lá, Gabi. Eu vou falando algumas coisas e a gente vai se dialogando. Podemos assim. Podemos? A gente fazer assim? Então, eu trouxe uma contribuição de reflexão que a Gabi já tinha iniciado, que era exatamente relacionada a essa questão da pandemia, né? Até por conta de que a gente acha que esse fenômeno é um fenômeno novo. E não é. A gente sabe que não é um fenômeno novo, e muito menos de natureza, né? Que eu acho que isso aí tem que ficar bem claro para todos nós, né? Que não é um fenômeno de natureza. Ele é um fenômeno criado, ele é uma expressão do próprio metabolismo do anticapitalismo, né? Então, de que forma, né? Deixando bem claro isso, né? O capitalismo, ele é extremamente destrutivo, sempre. E ele se revê, se refaz, se reconstrói através exatamente do processo destrutivo. Então, quando a gente fala que a pandemia ela não é de natureza, porque na medida em que o capitalismo ele vai destruindo, trazendo, como Gabi pontuou, as novas relações voltadas para o mundo do trabalho cada vez mais perversas, né? Na medida em que os superlucros ficam cada vez mais sendo o grande foco do capital. Então ele vai destruindo as relações humanas, as relações sociais, a própria humanidade, né, como um todo. Ele vai fazendo as guerras e vai destruindo o que é de fundamental da nossa existência, que é o meio ambiente. Então, quando ele destrói também o meio ambiente, ele vai estar mexendo com o ecossistema. Se ele destrói o ecossistema, ele destrói a nossa saúde. Porque aí vão criando-se, como já vivemos anos e séculos atrás, né? A febre amarela, né? Então, foram momentos de pandemia e epidemias seculares que a gente vem tendo desde o processo, que até, né, Gabi vai falar depois um pouco mais, da própria Revolução Industrial até os dias de hoje. E essa pandemia não é nova para a gente, né? Ela já aconteceu em 2003, nada foi feito, não fizeram vacina, não teve uma preocupação por conta desses governos, desses países. Eu me recordo que em 2003 eu estava dando aula em Minas Gerais, e na época, graças a Deus, ele não chegou aqui no Brasil com essa força que chegou agora. Até porque eles também são mutantes, né? Os vírus, as bactérias, elas vão mudando né? Elas vão se transformando também, vão se modificando e ficando mais resistentes, mais fortes. Até porque o ecossistema está sendo destruído, né?
E aí, essa expressão do capitalismo, eu achei muito interessante a gente destacar, né? Porque ela é uma expressão cada vez mais destrutiva, e é exatamente essa característica dele que está trazendo esse capitalismo pandêmico ou virótico, como a gente está. Eu estou podendo refletir em algumas leituras que eu estou realizando, né? Então, e junto a essa questão do capitalismo ser destrutivo, a gente tem aí, trazendo junto a ele, a própria questão da letalidade, que era o que também agora a gente estava acabando de falar, né, Gabi? Com relação às praias cheias, né? Com relação à descrença, que na verdade é um negacionismo da própria ciência, e aí você traz a letalidade como uma grande expressão desse novo capitalismo que é fruto desse processo destrutivo, né, do metabolismo do próprio capital. E aí, essa letalidade, ela também está para todos, mas aí a gente tem que ter um cuidado que ela está dentro de um corpo de uma classe específica. Não é? É um corpo que tem uma cor, que tem uma raça, né, que pertence a uma etnia, então ela é para todos, mas ela se intensifica entre os pobres, os negros, desigualmente, os pobres, os negros, os índios, as mulheres, né? Então você vê essa letalidade sendo cada vez mais incisiva numa condição de classe que são as menos favorecidas, que são as classes vulneráveis. Então, isso é que é mais preocupante nessas características que eu tenho observado muito, né? Desse momento pandêmico que a gente está vivendo, né? Desse capitalismo. E ele acaba se utilizando também da própria relação do trabalho informal como uma forma dele se organizar e favorecer cada vez mais, aí reforçando, melhor dizendo, a precarização estrutural do trabalho, que também, né, Gabi, não é novo. Essa precarização ela já vem acontecendo desde os anos 70 e ela volta forte agora no século XXI com essa formação pandêmica, né, e virótica. Bom, né, uma das duas coisas, mas as duas coisas são sinônimos, que o capitalismo está trazendo, que é exatamente a questão da letalidade. Então, todo esse processo que eu observo, né, já vinha em curso desde a Revolução Informacional, desde lá do final dos anos 80 para cá, que vem destruindo as relações de trabalho no mundo, vem trazendo a precarização na China, na Índia, no Japão, na Europa, na América do Norte, na América Latina e hoje, mais do que nunca, na América do Sul. E o pior que adentrou o século XXI exatamente com isso, né? E aí também, lembrando as reflexões da Gabi, que estava fazendo em relação a pouco, né? A respeito dessa precarização, esse mundo digital, que, na verdade, o capitalismo vem se apropriando dele como uma forma de superlucros e apontando uma saída para a sua sobrevivência, descartando a necessidade do capital humano, onde nós sabemos, de uma forma muito crítica, que ele também não funciona sem o capital humano. Porque, por exemplo, agora aqui, esse mundo digital não estaria funcionando se nós não estivéssemos aqui. Né? Então, o Facebook não funcionaria se nós não estivéssemos aqui. Eu sinto até os canais que, lamentavelmente, não estão funcionando. Eu estou tendo que recorrer a uma situação privada minha de vida, à Defensoria Pública, e eu estou resolvendo um processo, né, na área da saúde através da Defensoria Pública no mundo digital. Tudo no WhatsApp. E detalhe, Gabi, com ofícios, né, sendo encaminhados através do WhatsApp para mim, eu mandando cópia dos meus documentos. Quer dizer, de uma forma bastante clara que esse mundo digital, mesmo sendo um processo de extrema expropriação e de escravismo desse novo capital letal, ele não funciona sem o capital humano, sem a gente. Então, eu acho importante assim, a gente pontuar, né, que na verdade, esse cenário, né, que a gente observa hoje na pandemia, né, na verdade, a pandemia ela só acelera, né, um processo que já estava em curso. Né? E se a gente pensar assim, quando, né, que isso
aparece, né? Dentro de uma perspectiva histórica, né, a gente já vinha um aumento da era tecnológica, né, que o próprio Ricardo Antunes vai chamar de indústria 4.0, né, que é uma nova fase do capitalismo produtivo, né, onde se incrementam as tecnologias, e eles chamam tecnologias de vigilância, tecnologias do capital. E o contrato 0 hora, quando você me falou da empresa 4.0, eu me recordo da fala dele do contrato 0 horas, Gabi. É uma coisa horrorosa, porque é exatamente isso, né? A gente não tem mais tempo do trabalho e tempo de vida privada. Eu achei que complementa essa... É muito louco, cara. E Mônica, assim, eu acho importante destacar, né, que desde 2007, né, quando a gente teve lá no governo Temer a legalização das terceirizações, né, a própria reforma trabalhista, né, a reforma trabalhista, ela já apontava uma direção, e apontava, né, uma oscilação entre uma informalidade real que passa a ser legalizada, né? Uma informalidade que se assevera em função dessa nova fase produtiva, muito atravessada pelo incremento de novas tecnologias, e tecnologias que surgem no primeiro momento com um discurso gerencial, né? Um discurso muito vinculado à empresa privada, de eficiência, eficácia e efetividade, e que a gente observa que o próprio setor público ele vai se apropriando desse discurso privado, né? E aí a gente observa hoje o atravessamento da tecnologia no SUS, no SUAS, no próprio INSS, né? E eu vou falar um pouco disso mais à frente, né? Hoje os colegas do INSS estão em trabalho remoto e fazendo uso dessas tecnologias. Exatamente, né? Como ela não sobrevive sem a gente. Esse incremento high-tech, né, que houve agora para a datificação das pessoas que foram requerer o auxílio emergencial. E aí eu não estou falando, né, uma datificação que já vinha acontecendo via CadÚnico, e que toma uma proporção muito maior, né? Uma demanda que precisava ser resolvida de uma maneira muito rápida, né? E o que a gente observa? Uma datificação de um outro público, que a gente pode chamar os novos pobres, que eram aqueles sujeitos que já viviam na informalidade, mas sobre uma tônica ideológica que os chamavam de empreendedores, né? Então eu portava MEI, eu sou o meu próprio patrão. Então, o cara um dia bala no sinal, dizendo que ele tinha um MEI, que ele era empresário, que ele era empreendedor. Eu acho que isso é um elemento que cai por terra, né, com a pandemia, cai por terra e coloca a importância do trabalho formal, né, do trabalho de carteira assinada, né, quando, na verdade, lá em 2017, a gente já tem mudanças, né, que são análogas à escravidão, porque a gente tem, né, se a gente tinha um mecanismo de proteger a gestante, que antes ela era afastada do local de trabalho insalubre, com a reforma trabalhista, isso não é mais garantido, né? O empregador que quer colocar a empresa na justiça, ele vai arcar com os custos do seu processo. O sindicato ele já não negocia mais no momento da rescisão, essa negociação é direto com o trabalhador. Então, a gente começa a observar, né, que com a aprovação dessa reforma trabalhista, né, a gente caminha para o fim da justiça do trabalho. Né? A gente tem uma oscilação entre uma informalidade que é real e que passa a ser legal. E que vai se aprofundar, sobretudo agora, né, quando o governo Bolsonaro retoma a discussão da carteira verde e amarela, né? O que você representa de novo. Essa carteira, né? Que é algo que ele discursou em sua campanha, né? E que reacende a seguinte discussão, né? Essa carteira verde e amarela, o trabalhador ele vai optar, né?
pela sua proposta de trabalho, ele vai dizer como tem que ser, o que ele deseja da sua proposta de trabalho, e com isso, né, a cobrança de encargos trabalhistas do FGTS, do Fundo de Garantia, né, da contribuição previdenciária, ele pode optar por pagar isso ou não. Exatamente. Né? Então, assim, é muito perverso, né? A gente acaba observando que é uma verdadeira era da expoliação que já estava em curso, né? E que vai, de alguma maneira, fazendo uso dessas novas tecnologias, né, para reforçar o quê? O controle e a dominação capitalista, né? Por meio de tecnologias que são cuidadosamente pensadas, né, para datificar um enorme volume de informações pessoais. Onde quer que você vá hoje, você precisa dar o seu CPF, né? Para você dar entrada, você mesmo falou agora da sua entrada na justiça, você precisou passar informações suas pessoais, né? E a gente vai fazendo isso de uma maneira muito naturalizada, né? A gente não sabe nem o que vai ser feito com essas informações. Olha agora essa grande datificação high-tech que foi feita com o auxílio emergencial. Né? As pessoas disponibilizaram seus dados para o governo, e tem uma fala de uma reunião ministerial que o próprio ministro Paulo Guedes ele diz: nós já temos o CPF, sabemos onde eles moram. Para quê? Isso mesmo. Será que isso tem se refletido em políticas públicas efetivas? A gente, a longo prazo, a gente tem visto que não. Né? Que essa grande datificação que é feita com o cadastro único, mapeamento da pobreza, será que os CRAs conseguiram agora, no cenário pandêmico, dar respostas eficazes a essa população que já estava toda ela cadastrada? A gente tem visto que não. Então, a gente acaba vendo, né, que essa normativa ultra neoliberal, ela, de alguma maneira, ela vai infringindo norma, burlando aspectos éticos, burlando legislações, né? Tudo em detrimento ao atendimento, né? Porque a gente sabe que a realidade que está posta é de um governo privatista, né? É de um governo que não está posto para garantir direito, né? E isso é algo muito sério, é algo que a gente precisa estar muito atento. Aí eu até te complemento, Gabi, nessa questão, quando você fala dessa contra-reforma trabalhista, que também é uma reflexão assim extremamente vinculada a essa questão da exploração vinculados à uberização, né? Sim. A aplicativos, a Uber, iFood, Rappi, enfim, esses infernos todos que acabam a gente utilizando, porque sabe que tem uma praticidade, eles são extremamente escravizados, porque eles não têm nenhuma proteção social, que é exatamente a carteira verde e amarela desse infeliz, porque era isso que ele queria fazer, né? Ele queria, de fato, e está fazendo, destruir todos os nossos direitos sociais. E aí é uma reflexão que, até como você citou, que é do Antunes, mas, na verdade, está em algumas reflexões do Mésaros, né? Mesaros, que é um autor, né, que a gente trabalha muito, né, Gabi? A gente sempre usa, né, para a discussão de políticas. Ele chama isso da contra-revolução preventiva, porque, na verdade, quando o capitalismo ele te coloca dentro de casa, num processo obrigatório, que já tem a pandemia, te isola, te fragmenta, tira o teu poder de fala, tira a tua organização, tira as relações humanizadas, e aí ele vai construir uma contra-revolução preventiva, porque ele vai já entender que a revolução ela não vai acontecer, porque exatamente não tem essa possibilidade de acontecer, já que não tem nenhum tipo de relação humana, de organização que possa vir a trazer qualquer tipo de prejuízo para essa nova ordem pandêmica. Então, isso aí eu observo assim, que da mesma, né, há um discurso também extremamente mistificador, né, e que foi comprado por essa classe trabalhadora expropriada, por essa classe trabalhadora que sem trabalho, né, que vou ser dono do meu próprio tempo, né, eu vou ter um retorno rápido financeiro,
né? Então, eu compro um carro, eu boto combustível no carro, eu pago o seguro do carro, né? Quando, na verdade, ele vai ser envolto numa mística que é produzida por esse sistema. E da mesma forma, né? A gente, nesse cenário, a gente se deparou com um vírus de alta transmissibilidade, onde imediatamente a gente precisou pensar em alternativas rápidas para a biossegurança dos trabalhadores. Então, sejam eles trabalhadores públicos ou privados, precisaram ir para casa e de casa trabalhar, né? E aí a gente aceitou isso, né? Vamos, porque a gente precisa se proteger. E aí agora a gente vê, né, uma gama de trabalhadores, uma gama de empresas que não querem, não convocam seus trabalhadores para o retorno. Às vezes empresas que nem têm contato com outras pessoas porque eles estão lucrando muito, né? Devolveram as salas alugadas, né? Esse trabalhador ele faz uso da sua luz, da sua internet, do seu computador. Olha quanto a empresa está lucrando com isso tudo. Né? Já existem pesquisas apontando o quanto essas empresas, então, ao deixar de ter esses custos, elas estão investindo em quê? Novas tecnologias para controlar o tempo do trabalhador dentro da sua própria casa. Sim, e eu até te complemento, Gabi, que esse teletrabalho, ele traz umas características que você até já citou algumas, que esse home office, ele vem trazendo cada vez mais uma individualização da classe trabalhadora, que é isso que você acabou de falar, né? Então, individualiza, o problema é seu, o problema não é nosso, o custo é seu, você não tem mais perda de espaços, né? Uma total perda de espaço coletivo, né? Dessas relações de sociabilidade que são fundamentais. Então, como é que você vai perder, como é que você vai se constituir enquanto trabalhador se você perde essas relações de sociabilidade? Então, você quebra as organizações. Sociabilidade, eu não posso as organizações de resistência. Com o outro, né? Exato. Aí as resistências, tanto coletivas quanto sindicais, elas se esgotam. E aí você leva... Eu gostei muito dessa reflexão, né, também que eu estava lendo, sobre o corona, em meio a esse processo que a gente está vivendo. Você acarreta um inferno do trabalho para dentro da tua casa. E aí é onde a gente citou no início. Aí você vê o crescimento de feminicídios, você vê o custo da internet que você acabou de falar, o custo da luz. Então, você perde, né? O Antunes até fala, o tempo de vida é o tempo de trabalho. Então, você não tem mais essa distinção. Qual é o tempo da minha vida e qual é o tempo do meu trabalho? Os tempos se misturam. Então, aquele momento que eu deixo o trabalho no lugar dele, igual você sai do posto, eu saía da universidade e chego na minha casa, embora a gente que é professor continue trabalhando em casa em outro momento, mas pelo menos naquele dia ou no dia posterior, você pode se organizar. Poxa, amanhã eu vou passear, amanhã eu vou sair com meus filhos, amanhã... Enfim, você vai pensar o seu tempo de vida. Você perde isso, porque você começa a trabalhar no tal do contrato de 0 horas, que você vai ficar ali ligada num sistema home office, de domingo a domingo você não tem folga, porque a todo momento o patrão te chama, o cara tá lá economizando tudo dele, e você gastando a tua internet, você gastando a tua luz, você perdendo o teu tempo de vida, você não tem mais a sociabilidade com a tua família, você não vê mais os seus pais, porque também não pode ver os idosos, porque eles são um grupo de risco, você pode levar doença para eles, o teu filho, se for criança, também leva risco, e assim, quer dizer, a gente vive literalmente um inferno próprio, que eu gosto muito dessa reflexão que Marx já apontava lá no Capital, no livro 3 dele, que é a própria destruição da interação entre os sujeitos. E que, eminentemente, essas relações presenciais, elas se esgotam. E que isso já, o velho barbudo já dizia para a gente lá no início do século XX, né? Final do século XIX, no início do século XX, já estava lá a reflexão dele registrada. Então, parece que a gente está vivendo algo novo, mas não é novo, é velho e vem numa característica muito pior. Né? Porque então, o capital, ele se reinventa, né, Mônica? Ele está o tempo todo se reinventando em nome da garantia, né, do escudo, da produção. Né? Então, ele se reinventa o tempo todo para garantir
que os lucros eles sejam possíveis e se concentrem nas mãos de uma minoria. Sim. Então, a gente vê uma lógica de extrema plataformização, né, do trabalho, né, e que a gente via num crescente desses trabalhadores precarizados, e a gente observa hoje essa plataformização em função de um discurso, né, e que de fato assim tem que ser, mas da proteção dos trabalhadores, né, em função de um vírus que é letal, mas que tem possibilitado a esses trabalhadores o quê? Um enorme adoecimento. Então, a gente hoje tem uma grande tendência via a utilização de softwares de reuniões. Quantos softwares de reuniões surgiram em meio à pandemia? Uma coisa horrível, Gabi. Muitos softwares de reunião. Né? O próprio WhatsApp, né? Profissionais utilizando o WhatsApp dia de domingo, trabalhando muito mais. A gente ouve relatos dos nossos próprios alunos, né? Professor, o meu chefe me deixou em casa, mas ele me cobra muito mais, ele me manda mensagem, eu preferia estar lá dentro do escritório. Né? E aí a gente observa que o capital ele vem se utilizando desse cenário, né? Para acirrar as suas formas como eu diria, de se organizar, ainda mais, de se organizar, mas aviltar ainda mais a vida da classe trabalhadora. É a expropriação escravista absurda, Gabi. Até porque, olhando para esse governo Bolsonaro, eu gostei muito do termo também usado por Mesaros, onde ele chama do tecnofascismo do home office. É um tecnofascismo, porque você está o tempo todo trabalhando dentro de situações extremamente escravistas, aviltantes, desrespeitosas, invasivas, fragmentadas, arrogantes. E que aprofundam desigualdades, né, Mônica? Aprofundam desigualdades. Um elemento que está posto, né? A gente tem hoje um aumento da violência doméstica, né? Onde a vida profissional das mulheres, né, sendo ameaçada, porque a mulher ela precisa dar conta das múltiplas tarefas de dentro de casa, e ainda assim das suas reuniões, né, de bater as suas metas, né, a questão do controle da produtividade ela se acelera neste cenário. E detalhe, quando você fala das mulheres, o machismo, Gabi, ele tomou um vulto, até na última live que a gente teve com a Hebe aponta que ela discutiu a violência contra as mulheres, como isso vem crescendo, exatamente porque aí você começa a ver a face do machismo em relação às mulheres dentro de casa. Porque o sobretrabalho da mulher... conviver com o agressor, né? O sobretrabalho da mulher. E quando o homem chega e fala assim, hoje eu lavei a louça, hoje eu lavei a roupa, como se aquilo ali fosse uma ajuda, o que na verdade não é uma ajuda, né? Então, aquilo é função de ambos que estão dentro de casa, não só do homem, como dos filhos que já têm condições de fazê-lo, mas isso acaba criando um corpo novo, onde a mulher é a mais acometida. E isso por isso que é um tecnofascismo. Então, é próprio da cara desse inferno, que eu estou me controlando para a gente não falar a palavra feia, né? Eu me controlo porque esse homem me irrita profundamente, que só pode ser uma... Às vezes eu fico olhando para esses filmes que são filmes muito tecnológicos, quase desenhos, onde as pessoas não são humanas e são clonados. Eu fico assim, meu Deus, será que clonar esse homem, né? Ele não é possível que isso seja um ser humano. Ele e toda a cúpula dele. Porque o homem é literalmente um monstro, um fascista. E pensar que a gente, a classe, sobretudo trabalhadora, ainda 1/3, Gabi, 1/3 na última pesquisa do PNAD, assim, que saiu na semana passada. Nós temos 44% da população, quase, um pouco mais de 1/3, apoiando esse tipo de trabalho e esse tipo de governo. É isso que eu não consigo dar conta, eu não consigo entender.
Eu acho que a gente tem um somatório de coisas, né, Mônica? A gente tem vindo, e isso não é uma característica do Brasil, esse aprofundamento do conservadorismo, né? Esse atravessamento religioso, né, que os estados têm vivendo, isso não é algo que está posto só no Brasil, mas que de alguma maneira vai impactar, né? Porque a gente está falando de um lugar que é periferia do capitalismo, né? Isso aqui, se a desproteção, se a gente via, se isso se expressava de alguma maneira, né, a gente acaba vendo que a gente aqui, para além de ter o que há de mais primitivo no neoliberalismo, né? A gente tem algumas semelhanças com outros países, mas aqui a desproteção é regra, ela sempre foi regra, o controle sempre foi regra, a precarização sempre foi regra, né? E essas coisas elas vão tomando um vulto, né? E impactando, né, as camadas mais vulneráveis. Sim. Mais vulneráveis, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, assim, a gente precisa pensar, enquanto classe trabalhadora, né, algumas alternativas, né? A gente tem um cenário onde o mercado de trabalho ele já vinha numa crescente de desproteção, né? E essa desproteção, a questão da desproteção, a questão da uberização do trabalho, né? Esse trabalho atravessado por novas tecnologias, a gente já vinha numa crescente, né? E eu acho que a pandemia, ela aprofunda tudo isso. Tudo, ela na verdade, ela dá uma forma a isso tudo, né? A forma... Ela aprofunda e ela traz elementos para a gente pensar como que será o trabalho daqui para frente, né? Eu acho que para a gente já ir caminhando para nosso cumprimento da nossa tarefa aqui, para a gente poder pensar, né? O que vai ser do mundo do trabalho daqui para frente. Daqui para frente. Então, a gente tem um trabalho que vai estar vinculado, né, às tecnologias, isso o tempo todo. Sejam elas informacionais, comunicacionais, a gente vai ter esse atravessamento no mundo do trabalho. E o que a gente faz com isso enquanto classe trabalhadora? Que nesse momento se encontra reclusa em nome da sua proteção, né? Então, mas a gente... nem tanto quanto deveria, né? Que é o pior. Nem tanto quanto deveria, mas a gente... É pior. É isso que a gente observa, a gente está recluso, a gente vem utilizando as estratégias das mídias sociais para, de alguma maneira, se manifestar. Mas isso ainda não é o suficiente, né? A gente, de alguma forma... a gente autoriza essa vigilância, a gente autoriza essa invasão de privacidade também, por meio dessas tecnologias, né? E em nome do nosso trabalho, porque a gente também precisa subsistir. E a gente observa que a gente, enquanto trabalhador, a gente está adoecendo, né? O que está sendo imposto em nome da produtividade, né? A gente já não tem mais horários de trabalho, porque quando você ia para o trabalho, dava o teu horário de você sair e ir embora para casa. É isso. Por isso que é o tecnofascismo, né? É um fascismo tecnológico. A vida, né? Os seus horários, eles se misturaram com os horários da família. Né? Isso vem produzindo adoecimento, né? Eu sou da área da saúde e eu tenho visto, né, um enorme volume de pessoas deprimidas e que o sistema público não dá conta de atendê-las. Foi aquela live de saúde mental, né? Isso não é qualquer coisa, né? E quando isso tudo acontece, né, dentro de um contexto atravessado por uma governabilidade que é autoritária, né, que desqualifica a ciência, que lança a mão de um discurso muito moderno, né, mas que, na verdade, traz em seu bolso
um conservadorismo, né, entremeado ainda por questões religiosas, né? Muito forte, porque é a bancada, né? É a bancada, é o BBB, né? Então, é a bancada do boi, da Bíblia, é a BBB. Então, a gente precisa pensar, enquanto trabalhadores, né, que questões se colocam para a gente, porque a gente está recluso, a gente está com pouca capacidade de mobilização coletiva, isso mesmo, é um fato. É a característica do Mas a gente precisa pensar em algumas estratégias, né? A gente precisa pensar em alguns mecanismos, sobretudo os mecanismos de proteção do trabalhador. Porque esse trabalhador que está em casa, ele está em casa desprotegido, né? Esse trabalhador que é freelancer, né? Porque agora você está lá num software desse, numa tecnologia, você é a manicure freelancer, você é o cervejeiro freelancer, né? É assim mesmo. E cadê a proteção, né? Então, exato. Pensando não tem. Se ele adoecer, não tem nem sistema público de saúde. Não tem. E outra, dentro desses mecanismos, a gente não tem nenhum controle da saúde do trabalhador. Né? De que maneira as empresas? Vamos pensar num trabalhador que ainda está vinculado a uma empresa em home office. É o home office, que mecanismos de controle da saúde desse trabalhador? Nenhum. Então, a gente precisa tensionar algumas alternativas que deem vivacidade aos movimentos populares, né? Que esse trabalhador, a gente viu, em meio à pandemia, a galera do Uber, do iFood, né? Se manifestando, eu acho que a gente precisa tomar isso como exemplo. Né? Por isso que eu te falei naquela primeira reflexão, que eu acho que o Antunes aponta isso como uma saída, não deixa de ser, Gabi, porque é a saída. É esses trabalhadores conseguirem tomar ciência, se conscientizar minimamente do que eles estão vivendo, porque isso é vida. Se pensar, inclusive, que eles utilizam de mecanismos de mobilidade que são motos. Você vê que o problema das motos em São Paulo, as mortes por motos em São Paulo, já vinha crescendo assustadoramente, né? Isso foi denunciado através, inclusive, do Globo Repórter, né? A falta de respeito aos motoboys. Então, hoje, mais do que nunca, a morte desses meninos, os ferimentos, as doenças crônicas que eles estão tendo, nenhuma proteção. É como você falou. Qual é a proteção que esses meninos têm para entregar, para fazer delivery? Nenhuma. Eles estão fazendo delivery, Gabi, de bicicleta. E aí fala assim, eu sou dono do meu próprio negócio. Que negócio? Uma bicicleta, gente. Isso não é negócio. E o que, olha, eu te complemento, que daqui a pouco a gente ultrapassa o nosso tempo aqui, que a gente fala muito, né? Mas é bom a gente conversar, a gente tem que sentar, né, fora dos bancos da universidade, dessas telas aí, que eu acho mais confortável ainda, né? Mas eu fico muito assustada com a educação, Gabi. Porque esses trabalhadores, a estratégia que a gente tem, que tinha-se no governo Lula, de colocar esses trabalhadores na escola, na educação, a gente perdeu. Então, cada vez mais esses trabalhadores se distanciam da possibilidade de reconhecer os meios produtivos dos quais eles fazem parte. Então, se não tem educação, que hoje a educação, desde o pré até a superior, está toda em EAD, agora o EAD vai fazer a festa e de forma mais precarizada, mais empobrecida. Como você até... eu hoje não estou conseguindo dar aula na pós. Quando a Vanessa me falou como coordenadora, né, que a pós não aceitou aula remota, tem um lado bom e um lado ruim. Eles tiveram consciência, olha, nem remota a gente quer. Querendo ou não, tem uma resistência. Não, a gente não quer aula remota. Mas é importante se capacitar. Ora bolas, também tem... Aí a gente começa a fazer mediação. Mas então que vamos ter aula remota, vamos estar ali face a face. Mas aí o que eles fazem com a gente? Coloca ali a turma e você não vê ninguém e fica falando para uma tela em preto e branco. Geralmente em preto, né? Porque eles fecham a câmerazinha e a gente não vê quem está ali. Meus alunos estão aqui, eles sabem que eu faço apelos, né? Para não me deixarem sozinhos.
Eu apelo por você. Não façam isso, por favor. Vocês acabam com a educação, acabam com a gente, né? Então, Já fica tão difícil a didática com uma tela, né? Quiçá quando o professor não pode olhar no olho, não pode perceber pelo olhar se o aluno está entendendo ou não. exatamente. Né? Já não tem interação, né? A interação acabou. A interação já é Exato. reduzidíssima, né? Então, se a gente ainda tem as telas fechadas. Mônica, agora, quando você fala, né, da questão do caminhar do ensino, eu acho que é aquilo que eu falei lá no início. Né? Eu acho que a pandemia ela acelera vários processos. Né? Ela acelera vários processos. Então, assim, eu já tinha notícia de aplicativos que contratavam professores freelance. Então, assim, professores, advogados, médicos, não, eles já estão sim. Nesse processo. Sim, eu já vi aplicativo, Gabi, de professor delivery. Pois é. Sabe o que é professor delivery, gente? O que é isso? Professor delivery. É o professor de educação física. Porque o cara tá pirando e tá chamando o professor da academia porque não tá com medo de ir à academia e chama o delivery. Ah, a professora tal tá aí, eu pago a hora-aula dela de hoje. É o professor delivery. A própria Smart Fit, né? A própria Smart Fit já vem fechando algumas academias. Academias, exato. E investindo em plataformas. Sim, né? Sim. Eu já vi várias, Gabi. Várias. É algo que a gente precisa, enquanto o trabalhador está atento, e repensar esses processos. Sim. Porque a coisa está tomando uma proporção... Muito séria, muito séria. Entenderam, né? O capital que se reinventa o tempo todo já entendeu que esse é um grande negócio. Sim, né? Porque é aquilo que o Antunes fala, é uma revolução preventiva. Ele já sabe que não vai ter. Porque não tem organização. É uma revolução preventiva. Já é previsível não ter a revolução. Por isso que a pandemia ela não é natural. Né? Ela é construída. Ela é exatamente aquele processo de desmantelamento do ecossistema. E agora a previsão é de ter novos vírus. Que esse já se transmutou, e a previsão é de ter novos vírus que serão mais resistentes e menos tempo a gente vai ter, inclusive, de vacinas, porque para esse... Hoje eu estava lendo no Estadão de São Paulo, e eu fiquei muito triste de ler a notícia, porque o Estadão apontando que, apesar de inúmeras pesquisas de vacina que eles estão tendo, e que provavelmente a gente vai ter acesso a partir do ano que vem, elas possivelmente não conseguirão resolver a totalidade da pandemia no mundo. Se não houver a conscientização, se não houver ainda o isolamento, se não houver a higienização. E como é que a gente vai ter isso tudo com a classe trabalhadora que nem condições de moradias adequadas ela tem? Se não está tendo educação, quais serão as saídas? A gente precisa continuar entendendo que vamos continuar nos encontrando nesses caminhos por aqui para a gente pensar, eu penso assim, construir coletivamente as saídas, mesmo que sejam teleguiadas. Pelo menos a gente está se vendo aqui, está se falando, está tendo uma catarse, está pensando, né? Está apontando o que está acontecendo e vamos pensar naquilo que a gente pode fazer. Mesmo que seja dessas plataformas aí tão invasivas, tão fascistas, tão tecnofascistas, como assim os autores estão chamando, né? Mas aí eu acho que a gente já falou muito, a Vanessa deve estar aí desesperada para poder passar as perguntas para a gente. Está querendo perguntar. Voltei. Estou aqui ouvindo vocês, vendo os comentários, né? Já tem perguntas aqui dos nossos alunos, né? Eu falo que eu tenho uma equipe por detrás aqui que fica me mandando as perguntas pelo WhatsApp, catando, né, as perguntas dos comentários, porque eu me perco, né? Depois vocês têm aí a possibilidade de ler os comentários dos alunos, né? A galera aí, né, compartilhando e participando junto, às vezes perguntando e às vezes, né, contribuindo aí com a fala de vocês. Mas tem uma pergunta aqui da Júlia Mara, que ela pergunta quais são as consequências
né, para o serviço social com a precarização do trabalho, diante da pandemia. E aí ela faz essa vou fazer logo um apanhado de perguntas, e aí depois vocês, né, façam aí as distribuições de vocês. Outra pergunta, o que vocês acham do modelo americano de trabalho ser implantado no Brasil, né, e quais serão os pontos negativos? Acho que todos, né? O modelo americano já responde logo de cara, né? Vindo de lá, né, boa coisa já não é, mas enfim, vou deixar para vocês comentarem isso. Já está vivendo isso, né? A gente já está vivendo isso. E outra pergunta, a terceira pergunta da Cláudia Cavalcante, né, se vocês podem correlacionar a situação pandêmica e a economia do país, na qual é tão discutida aí nesse atual governo, né? Inicialmente, até a preocupação inicial sempre foi com a economia, né, do que com a própria saúde. E aí ela pede para vocês correlacionarem diante desse assunto aí discutido pelo atual governo. E outra, as últimas duas perguntas do Douglas, no qual ele pergunta: os salários diminuem com a terceirização? Se a empresa terceiriza para reduzir custos, quer dizer que os terceirizados ganharão menos? Terceirização é tudo uma coisa só, tá? Terceirização é igual a mão de obra barata? Então, acho que o Douglas está querendo entender um pouquinho o que é a terceirização, né? E a última, né, desse bloco é a própria Castela adotou alguns cursos de AD, ou estou enganada, né? O curso EAD já é eu já posso responder até pela própria pergunta da Gislane, né? Que o curso à distância, o EAD, na verdade, existe só para o MEC só existem duas modalidades, né? O presencial e o EAD. E aí criaram-se o modelo híbrido, semipresencial, né? Mas os cursos em EAD já é algo, né, que transcende aí a própria questão da pandemia, que veio para reforçar, né, a necessidade, então, de ampliação de outros cursos adotarem o EAD. Então, na verdade, né, a pandemia não trouxe, né, um ensino EAD, até porque já existia, né, o que está acontecendo são as aulas remotas, e aí parece que não, mas tem diferença, porque o EAD é um material chapado, com videoaula já gravada, material, né, quem já teve essa oportunidade, enquanto as aulas remotas, no dia, no horário marcado, só que aí acaba sendo, né, à distância, porque a gente tem um computador que está nesse percurso. Mas aí eu respondo a pergunta da Gislane, né, essa questão específica, né, e vocês fiquem à vontade aí para responder, então, né, cada um responde uma, a Gabi pode falar do serviço social, a Mônica fala da terceirização, e assim por diante. Fique à vontade. A Gabi podia falar. Companheira, fala do serviço social que você está vivendo isso lá, né? Diretamente, né? Pois é. A relação do serviço social e a pandemia. Quem que perguntou foi a... Foi a Júlia. Júlia. Tá, Júlia. Júlia, já há, inclusive, uma carta do Cefes falando um pouco, né, sobre o teletrabalho para o serviço social. Né? Algumas instituições públicas vêm utilizando o teletrabalho. A gente viu num primeiro momento na assistência que sempre trabalhou ali no seu limite, né, com um quadro extremamente reduzido. Quando chegou a pandemia, né, a orientação era fazer rodízio de trabalho, era reduzir o horário de atendimento, e aí o que aconteceu com a assistência? A assistência não tinha um quadro técnico que desse conta desses rodízios, porque a assistência sempre trabalhou com o seu limite, né, com recursos humanos e sempre reduzido. E aí, o que a gente observou? Esses profissionais no campo da assistência se colocaram em risco, né? O que acaba sendo uma violência estatal, né? Ao lado dos seus usuários, que tinham que ficar lá na fila da Caixa Econômica, muito sem entender aonde dava entrada no auxílio emergencial. Esses profissionais dos CRAs, eles, num primeiro momento, também ficaram um pouco sem saber, né, de que maneira eles iriam se proteger, sem equipamentos de proteções individuais, enfim.
Mas há uma orientação do Ministério da Cidadania para a utilização das tecnologias também para acompanhamento das famílias, via WhatsApp, via reuniões remotas, né? O que a gente precisa entender é se o público da assistência, né, é um público que vai ser alcançado por essas tecnologias. Isso é um ponto, né? Se a gente pensa, por exemplo, na saúde, tem a teleconsulta, né, que foi algo que imediatamente o Ministério da Saúde, que era algo que a gente já via aí uma discussão e tal, chegou a pandemia, a teleconsulta foi posta em prática, né? Algumas unidades lançaram a mão da questão do WhatsApp, das ligações para acompanhamento daqueles pacientes doentes crônicos, mas a gente acaba, de alguma forma, deixando um rastro pelo caminho de pessoas que não são alcançáveis por essas tecnologias. Se a gente pensa a dinâmica, por exemplo, do INSS, e aí só pensando o tripé da seguridade, né? O próprio INSS, né? As assistentes sociais vêm fazendo o teletrabalho. E aí é uma grande loucura, porque a questão da produtividade é algo que impacta, inclusive, o salário desses profissionais, né? Então, só você perceber como essa lógica capitalista, ultra neoliberal, ela está presente, né? E aí o conjunto Cefaz-CREAS, ele vem um pouco, né, dar um norte para essas questões, para dizer, olha, por exemplo, o Conselho de Psicologia, ele autorizou que os psicólogos pudessem fazer os atendimentos online, né? Mas o nosso conselho não autorizou. Né? Mas é questionável, viu, Gabi? A terapeuta amiga minha falou que está um problemaço, porque muitos profissionais que não são registrados estão ganhando, né, espaços por esse teleatendimento. Por conta do Conselho de Psicologia. Eu acredito. Mas no serviço social, a orientação e aí o destaque, né, é que a gente tenha um cuidado para o uso desses instrumentos, né? Porque em alguma medida a gente pode estar limitando o acesso desses usuários, né? E da importância da gente estar também tete a tete com usuários. Então, por exemplo, na minha experiência profissional, a gente adotou, por exemplo, todo o trabalho que é coletivo, a gente criou rodas de conversas, a gente consegue transmitir essas rodas de conversa, criou redes sociais para as unidades, a gente consegue transmitir essas rodas de conversa para as unidades. Então, tudo aquilo que era coletivo, a gente conseguiu lançar a mão da tecnologia para nos auxiliar. Mas casos que precisam ser vistos individualmente, famílias que precisam acompanhadas, eu não abro mão de fazer. E aí a gente bota EPI, bota Face Shield e vai em loco. Né? Visita domiciliar. Nossa, já fiz visitas domiciliares no meio da pandemia. É claro que a gente lança a mão da visita num último momento, porque a gente também é profissional de saúde, a gente está em contato com outras pessoas, como que a gente entra na casa do usuário? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Agora, o assistente social é um trabalhador como qualquer um outro, né? A gente vende a nossa força de trabalho e a gente está sendo atravessado por essa pandemia e que vem nos impondo reinvenção, como todos os outros trabalhadores. E aí a gente precisa ficar atento, né? Em que medida a gente vai se reinventar e tendo atenção, né, para o nosso projeto ético-político e tendo atenção para o nosso não violar o nosso código de ética e as orientações hegemônicas da nossa categoria. Perfeito, é isso mesmo. Você fala outra? Para mim, a outra pergunta que eu não me lembro foi sobre o que mesmo, professora Vanessa? Tem uma da terceirização. Sim. Perguntas sobre a terceirização. Aí Gabi podia emendar aí naquela discussão do trabalho que Gabi estava falando sobre a terceirização.
que na verdade eu também tenho essa discussão, mas Gabi emenda aí, pode ser. Foi Douglas, né? O Douglas é seu aluno de Gabi, né? Foi meu aluno. O Douglas, assim, na verdade, de 2017 para cá, a gente tem uma legalização da terceirização. Então, só para a gente exemplificar, né, com essa legalização da terceirização, a gente não preconiza-se mais o funcionalismo de carreira, né? Aquele concursado que faz o concurso, que vai fazer pós-graduação e que vai ascender profissionalmente, isso cai por terra, né? Então, você pensa assim, um banco do Brasil, tem lá os funcionários que são concursados, mas, em geral, quando você entra, não sei se você reparou, o cara dos serviços gerais, ele é uma empresa terceirizada. De modo geral, esse funcionário terceirizado, ele ganha muito menos, né? Às vezes, existem empresas que, ao contratar, né, sob esse regime de terceirização, elas não garantem uma série de direitos, direito a férias, por exemplo. A gente vê... É o contrato verde e amarelo, né? Se a gente olha para as OS, né? Que estão nas clínicas da família, na saúde, né? Eu costumo dizer, a saúde já vem privatizada desde o seu nascedouro, muito embora o SUS seja lindo. Isso é algo que já está posto no campo da saúde já há muito tempo e que se legaliza com o raio dessa lei. Né? Então, a gente tem um funcionário que se atrasa salário, que tem um salário que é mais reduzido e que não tem garantia de férias, né? Porque tem contratos de terceirização onde vários direitos trabalhistas eles são violados. Então, pensar se a terceirização é uma boa ou não, eu diria para você que ela é uma péssima. Né? Porque quando a gente olha para o serviço público, a gente espera que um serviço público tenha um funcionário concursado, né? Alguém que vá dar continuidade ao trabalho, né? Porque isso é de suma importância. Se a gente olhar hoje para as clínicas da família, essa alta rotatividade nas clínicas da família, isso é péssimo, porque a proposta da clínica da família é fazer com que a população no seu território seja conhecida pelos profissionais, seja acolhida pelos profissionais, que aquele agente de saúde conheça os bairros, os atores dos bairros, né? Que o médico conheça, que o enfermeiro conheça. E quando a gente tem um sistema de terceirização, né, a gente tem, portanto, um profissional que ele está ali hoje, mas ele não está amanhã, né? E até complemento você, Gabi, é a flexibilização, né? É a flexibilização do governo Temer. E posto numa relação de trabalho que é extremamente precarizada. Né? Sim, isso é o mais terrível. É o trabalho desprotegido. Totalmente. A terceirização, raros os casos que fazem um contrato, que assinam carteira, mas são raros. Que é aquela questão do funcionalismo público que você citou. Mas ele foi legalizado em 2017, por aquele cafajeste do Temer, e, na verdade, desde o governo Collor, que a terceirização entrou no país. Entrou de uma forma severa. Entrou exatamente desmantelando com a proteção social da classe trabalhadora. Reestruturação produtiva, veio. A partir da década de 90. A partir de 90 para cá, exatamente. Sim, sim. Só que não era legalizada. Ainda era algo a ser pensado. E aí era muito interessante, porque os trabalhadores que eram terceirizados antes de 2017 podiam processar as empresas para conseguirem os benefícios que perderam com o contrato que foi acordado. Já que não era legal, não tinha nenhuma medida provisória que regularizasse, que regulamentasse, então o trabalhador saía. Eu lembro que uma vez eu fui terceirizada de uma Vila Olímpica da Prefeitura do Rio de Janeiro. E aí o pagamento era feito por uma empresa, né? Que já era mediado por outra instituição. Várias mediações, uma coisa horrível. E aí a orientação era: Mônica, entra com processo que você vai ganhar o tempo que você trabalhou. E é verdade, a gente ganhava. Agora não ganha mais, porque ele regularizou.
Então, não, Mônica, e agora tem um outro elemento, né? A empresa existe hoje, amanhã ela já não existe. Sim, não existe mais, exatamente. Então, isso mesmo. Agora, professora Vanessa, a outra... A outra é com relação a pandemia, EAD. não era? Ah, não, EAD ou a pandemia? A EAD a Vanessa respondeu. Não, tem uma que perguntou da carteira verde e amarelo, que a Natália perguntou, né, para falar um pouquinho o que seria a carteira de trabalho verde e amarelo, que a gente está falando aí ao longo da noite, né, que é justamente essa não garantia, né, a flexibilização do trabalho, e aí na justificativa aí eu estou respondendo, já estou me metendo aí. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Né, e que aí é uma forma, com a justificativa, né, de garantir emprego aí para os jovens, né, se inserir no mercado de trabalho, enfim, né, mas podem comentar aí, né? Na verdade, inclusive, né, porque a gente ainda não tem ainda não saiu nada sobre essa renda, né, que vai substituir o Bolsa Família, mas há aí algumas ventilações de que essa renda vem, a renda básica, né, ela vem muito conectada com essa questão da carteira verde e amarela, né? O que significa essa carteira verde e amarela? O trabalhador ele vai optar, né? Vai haver uma proposta de trabalho e ele opta se ele quer ou não a cobrança daqueles encargos que são encargos que vão garantir uma determinada proteção ao trabalhador. Né? E aí o que está posto? Proteção previdenciária, o próprio né? Então, não existindo tudo isso, esse trabalhador ele vai ser registrado por hora trabalhada. Exatamente. Então, fica claro, em 2017, a gente tem, né, a questão do teletrabalho, aparece a questão da intermitência. Exatamente. E essa carteira amarela, ela vem lacrando. No bolo, né? Ela lacra tudo isso. Ela vem lacrando o processo do teletrabalho. É isso mesmo. Tem uma pergunta que chegou. Eu quero, já para a gente caminhar para o fim, 2 perguntas para a gente amarrar aí a nossa live de segunda-feira, né? 2 perguntas que achei bastante interessantes, né? E aí, qual é a perspectiva? Cláudia faz essa pergunta. Qual é a perspectiva no cenário das demandas reprimidas pós-Covid-19? Né? Como, Vanessa? Quais? Calma aí. Qual a perspectiva no cenário das demandas reprimidas pós-Covid-19? Tem uma outra pergunta da Júlia Paiva, bastante interessante, está aqui, né, parabenizando a live, e ela fala, né, a questão, né, as restrições de concurso, reforçando o que vocês falaram sobre a questão da precarização, da terceirização, dos cortes orçamentários, né, nas áreas essenciais como saúde, educação, enfim, pesquisa. E aí ela faz a pergunta: como retratar a realidade socioeconômica sem o censo? Né, o último censo foi em 2010, estamos aí completando mais, né, 10 anos de censo, geralmente, né, e sem dados, né, isso já é uma jogada, né, do desmonte aí do IBGE, né, porque sem números, né, sem dados, né, a gente não consegue construir políticas públicas, que aí você não tem, né? Eu vou deixar para vocês falarem aí, enfim. Mas é a pergunta da Júlia Paiva para vocês. Um beijo, Lizes. Lizes entrou. Um beijo. Só para eu ler aqui. Minha querida Lizes. Poxa, a próxima live vai ser com você, Lizes. Lizes está aqui. Tem que chamar a professora Vanessa, chamar Lizes. Tem gente a pampa. Mas essas são as 2 últimas perguntas para a gente caminhar para o fim. Né? Cada um pode... Na verdade, essa é uma grande preocupação, né? Eu não diria que são demandas reprimidas pós-Covid, não. A gente já tem pós, não, porque a gente ainda vive um cenário pandêmico e a gente tem muita demanda reprimida. A gente tem demanda reprimida porque os serviços, eles hoje ofertam uma quantidade reduzida de vagas, porque a gente precisa cuidar dos profissionais e ter cuidado com os usuários que vão frequentar o serviço.
Isso é um elemento. Então, se a gente tinha um exame que demorava, hoje demora muito mais. Se a gente tinha uma consulta com um especialista, hoje isso demora muito mais. E nem estão sendo atendidos, né, Gabi? Tem uma grande demanda aí que, se quer fazer uma cirurgia de vesícula, não tem a cirurgia. Pois né? Cirurgias eletivas, né? Elas estão sendo postergadas. Isso. Então, assim, eu não chamaria de demanda pós-Covid, eu acho que a gente já tem uma demanda reprimida já nesse cenário. Sim, e aí, sim. Sinalizando aquilo que a gente falou lá no início, a gente tem um cenário onde todos nós ficamos vulneráveis, mas aqueles que vão sentir os agravos dessa pandemia são aqueles mais vulnerabilizados, as populações mais vulnerabilizadas é que vão sentir essa pandemia com força. É isso. Né? É o contrato verde-amarelo, né, Gabi? Que vão abrir mão dos direitos, vão abrir mão da Previdência, vão abrir mão do sindicato, vão abrir mão dos custos que, a princípio, né, geram prejuízo, porque diminuem o salário, e, em contrapartida, não vai ter atendimento de demanda alguma, porque não vai conseguir nem pagar a necessidade privada de suprir as suas questões mais prementes. A gente já viu desde o início, né, Mônica, quando a orientação era fique em casa, né? Não há um antirretroviral, não há uma vacina, o que há para fazer é ficar em casa. Ali você já via a expressão da desigualdade, porque como que você diz para um cara que já mora na rua, fique em casa? Né? Como você diz para um cara que é ambulante, fique em casa, que precisa levar o sustento da família? Então, ali você já via diversas demandas de saúde, de assistência serem reprimidas. Né? O que foi imposto foi uma grande violência estatal. Né? E de situações que já existiam, porque a gente, já de longa data, né, a gente não tem política habitacional, a gente não tem saneamento básico. Então, essas pessoas foram que mais sofreram com esse cenário pandêmico. Então, até a questão que você citou, só para te complementar, a questão da política pública de moradia. Até porque a gente teve um boom da construção civil no governo Lula, através do Minha Casa Minha Vida, que também, enfim, não vou nem entrar nos cortes orçamentários, fundo público, é uma outra live, né, professora Vanessa? Não vou entrar nisso agora, não. Mas entendendo que esse boom se deu em moradias de 40 metros quadrados, como é que em 40 metros quadrados o camarada vai fazer home office? Com o cachorro, com a criança no colo, né? Com o marido querendo matar a mulher, com a mulher querendo matar o marido, e o número de divórcios cresceram, o feminicídio, e aí, boom, né? Quer dizer, é um boom dentro da vida doméstica. Se você tem alguém doente na casa, numa casa de 4 deficiente, isso. Você tem alguém doente, você tem quantas pessoas doentes? Exato. Olha, não fala alto, tá me incomodando. Imagina os idosos, que tem a gente dentro de casa. Ai, o barulho, você fala alto, você incomoda. E como é que fica isso? Né? Então, na verdade, aquilo que você disse, eu endosso profundamente. As demandas, elas não são, né, não são pós-pandemia, né? Muito pelo contrário. Né? A gente já tem um público certo, que é o público que tem vivenciado as piores facetas desse cenário. Né? São as pessoas que precisam do INSS, né? Que precisam recorrer ao auxílio-doença, ao próprio BPC. Né? A gente tem um contexto onde os administrativos estão todos trabalhando remotamente, mas a gente tem um acesso que ficou muito mais penoso para essa população mais pobre, né? Para acessar os serviços. Nos serviços de saúde, a gente tem essas limitações que eu destaquei. E nos serviços de assistência também. Né? As ações socioeducativas, como que oferta esses serviços que eram desenvolvidos de maneira coletiva? Né? Como que o CRAS vem dando conta de todos os serviços tipificados? Né?
um equipamento que já vinha aí precarizado em função da sua questão orçamentária, do corte de recursos, e que agora tem uma enorme demanda batendo à sua porta, né? Exatamente. Então, as demandas, elas estão reprimidas nesse momento, não é pós-pandemia, não. Até o professor, né, o teleproletariado, né, estão conceituando de vários termos hoje, né, desse tecnofascismo do mundo do trabalho, do home office. Você é um trabalhador que precisa vender ovos. Ele grita na tua janela, olha a galinha corococando, e você está precisando dar aula, né? E o cara está gritando. Senão você chega para ele, faz uma abordagem, amigo, você não pode gritar no alto-falante. Ele vai falar, mas eu estou ganhando a vida. Pois é. Eu falei assim, mas aí eu não educo. Aí eu não educo. Como é que eu vou fazer a educação dos seus filhos? Poderia ser você, né? Então, como é que a gente administra isso? É um cenário terrível. É um cenário terrível. Mas, professora Vanessa, faltou alguma? Eu não lembro. Faltou, Gabi? Faltou. Qual foi? E a última é sobre a questão... A última é a questão do censo. Tá. Bom, eu acho que a gente já vê... Eu acho que a gente já vê por aí os números da Covid. A gente tem um governo que o tempo todo escondeu os dados da população, né? Para além de deslegitimar a ciência, escondeu da população os dados, né? Causou uma enorme confusão na cabeça da população, né? Então, assim, esse projeto de governabilidade que está posto é um projeto que é para mascarar, né? É para não dar visibilidade a nada. Se a gente pensar, a Vanessa, né, ao citar o censo para produzir políticas públicas, né? A gente pensar o próprio CadÚnico. O CadÚnico é né? O discurso é de que ele é um instrumento de mapeamento para a produção de políticas públicas. Pré-pandemia, detalhe, pré-pandemia. Muito antes já se falava nisso. E aí veio a pandemia, ele não instrumentalizou os gestores municipais na construção de políticas públicas. De jeito nenhum. Né? Eu acho que o que está por detrás disso, né, é um governo que não tem um compromisso com o povo. É um governo que está a serviço de uma minoria. Né? E que representa o que há de mais primitivo do neoliberalismo. É isso. Acho que não tem nem o que completar, até porque sem censo, a caracterização da ligação do censo já são as notificações, né? Porque não tem notificações, já é uma característica. Sem censo, a gente fica com o PNAD, mesmo assim o PNAD, ele é por amostragem domiciliar, e que também não está acontecendo porque não pode ter contato e visitas domiciliares. Então, obviamente que fica um país sem nenhum tipo de registros oficiais para que possamos pensar, sobretudo a Gabi, com a prática de gestão que tem lá em Búzios, né, Gabi? Mesmo no Rio de Janeiro, vocês, enquanto gestores, ficam sem dados palpáveis para pensar qualquer tipo de política pública e até mesmo políticas públicas de prevenção. Então, eu volto àquela questão do Ricardo Antunes. É a contra-revolução preventiva. É perfeito aquilo, cara. Que, na verdade, é de Mesaros, né? Então, aquilo, para mim, disse tudo. Como o capitalismo se reinventa da forma mais perversa possível, criando pandemias, endemias, todos os infernos possíveis e colocando os representantes adequados para executar essas ações das mais exploratórias e escravistas possíveis, né? Uma coisa bem grave mesmo. Eu acho que a gente tem que continuar usando esses canais para pensar isso, professora Vanessa. Temos que juntar mais. Chamar um grupo, Gabi. Chama um grupo teu. Não, olha, eu já queria já de antemão, né? A gente ficaria, eu sempre falo isso em todas as lives, todas as segundas-feiras, que a gente ficaria aqui a noite toda, né? Falando, mas eu sempre digo que a gente está
está querendo fazer uma coisa mais breve, né? Quem começou a assistir nossas lives já tem uns 2 meses, mais ou menos. Nossas lives duravam 2 horas, né? E eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, gente, daqui a pouco o povo acaba a bateria do celular e a gente está aqui falando daqui a pouco sozinho. E cansa, né? E a gente nem percebe, né? Tem aqui os comentários falando. Meu Deus, a Marcele falando aqui, nem vi a hora passar, minha mãe ainda está vendo comigo. É bom que até a família assiste junto. É isso. Né? Esse é o nosso intuito. Mas nosso intuito com essas nossas lives. E eu quero partindo já para o fim do nosso bate-papo, nossos diálogos aí com a Academia Saber Mais, né? Agradecer, né? Volto a dizer, né? O tempo de vocês, a disponibilidade, né? Com a gente, aqui a gente está trocando. E semana que vem nós não teremos live, feriado, né? Até briguei com a Amanda, falei, Amanda, já estou precisando de férias, né? E aí, semana que vem é feriado, então a gente vai respeitar o feriado, mesmo que a galera esteja em casa, mas a gente ficar em casa, né? Como a gente está falando toda aí, né? A gente está falando aí a noite toda essa questão da precarização, dessas relações, né? O trabalho entrando nas nossas residências. E aí, semana que vem nós não teremos. Segunda-feira é dia de filme. Exato, a gente fica trabalhando de segunda a segunda, mas feriado semana que vem. E setembro, aí já, né? Amanhã já é setembro amarelo, né? Que aí, né? Para pensar a questão, né, do suicídio. Então, é um mês para a gente pensar, né, sobre isso, a importância de se discutir. E aí nós faremos as lives das segundas-feiras de setembro, exceto a semana que vem, por conta do feriado, dia 7 de setembro, mas 14, 21, 28, alguma coisa do tipo, né? No dia 14 vamos ter um psiquiatra, né, para estar falando com a gente. Então, e a gente precisa, né, Gabiana? Tá todo mundo já meio pancadeado. Tá todo mundo adoecendo. Todo mundo adoecendo. Todo mundo ficando... Vamos, Gabi. Eu não vou perder. Então, a gente preferiu fazer, né, o setembro, todo mês de setembro, se é um feriado, vou dizer, mas com essa discussão, né, do suicídio, né, a prevenção, né, debater sobre essa questão, ainda mais no momento que a gente está vivendo, né, nesse momento aí da pandemia, e o que está se agravando aí em relação à saúde mental, que está né, tudo que era ruim está mais agravado. E aí eu convido a todos, né, já estou aqui fazendo no finalzinho a divulgação, então eu convido a todos, né, para as nossas próximas lives de setembro, né, e cada semana com um especialista da área, né, psiquiatra, psicólogo, vai ter assistente social, enfim, né, para a gente pensar um pouquinho essa questão, né, do Setembro Amarelo. Né? Então, todos estão convidadas, Gabriele, professora Mônica, também estão convidadas. Né, E eu quero, mais uma vez, só agradecer, né, a audiência hoje manteve aí um ritmo, né, e o povo ficou aí agarrado na telinha, então só quero agradecer, né? E depois vocês podem aí, é claro, quando a gente está falando, a gente não consegue, né, ler os comentários, mas depois vocês podem aí ler os comentários, né? A galera aí, Dona Janete fazendo presença, enfim, a galera aí fazendo presença. Às vezes estico o olho ali, mas não dá para ver tudo. Às vezes eu dou um esticado. Mas o povo adorou, então tem um feedback aí para vocês, né? Então, a minha fala... Tem que puxar a Liz, professora Vanessa. A Liz está fugindo. Pode. Liz está aí. Está fugindo de ficar falando aqui. E aí, puxar ela. E aí, então, a gente termina a nossa live de hoje. E eu quero agradecer, vou deixar vocês, né, a última palavrinha aí, para a gente encerrar a nossa noite. Né? E, mais uma vez, só agradecer imensamente, né, a presença. Também, professora Vanessa. Agradeço, Gabi, agradeço a Vanessa, a Amanda, né, pelo carinho do convite, de poder a gente pensar um pouquinho aqui. Teve uma aluna que colocou que a gente deveria estar em TV aberta. Gente, eu lembrei... Vocês vão ser presa. Vocês vão ser presa. Eu acho que... eu até adoraria, né, Gabi? Mas eu acho que a gente sai de lá direto... Vamos fechar a nossa conta. Eu acho que a gente vai acontecer igual a Marielle. Mas obrigada, viu? Foi muito bom, Gabi. Obrigada. A noite rever, Gabi. Só assim a gente se revê além do WhatsApp. É isso que eu ia falar, de ter promovido esse encontro, né? Isso. Foi um encontro hoje. Foi.
Isso mesmo, adorei. Muito obrigada, Vanessa, pelo espaço. Que eu sempre digo é uma oportunidade ímpar das pessoas estarem aprendendo, né, sobre diversos temas tão pertinentes. É um espaço de toda segunda-feira, né, que já virou local com hora marcada, né? E os alunos falam que estão com as famílias, isso é muito, muito legal. E acaba a gente se apropriando desses momentos de teleconhecimento como um momento de resistência também, né? Não, teve uma aluna que falou para mim, Vanessa, eu coloquei, porque agora tem, né, a possibilidade de você projetar na televisão, se tiver uma Smart, e colocar a live na TV. Legal, né? Legal. E aí já teve uma aluna que falou assim, Vanessa, eu coloco, quando começa a live, eu coloco para parear com a TV e fica todo mundo assistindo o telão. A casa toda, muito bom. A casa toda. Eu faço isso para todo mundo ouvir. Então, eu quero, né, expandir aí para os meus familiares, né? Então, a gente fica feliz com essa... Não vir isso, né? Eu acho que essa é a intenção. Quem sabe a partir daí a gente cria um espaço de resistência. É isso que eu estou aqui pensando. Por isso que eu falei que eu já vi, um espaço de resistência, né? É espaço do conhecimento. Mas, de qualquer forma, gente, muito obrigada mesmo. Só agradecer, mais nada. Todos que estão aqui, né? Um grande beijo a todos os nossos ouvintes, né, os nossos seguidores, nossos amigos, nossos alunos, nossos companheiros de luta, né, amigos profissionais, enfim, nós estamos aí, vamos usar então esse espaço a nosso favor, que nós estamos tentando fazer aí, né, com a Academia Saber Mais. Então, continue com a gente, ligado com a gente, né, e uma boa semana, né, que a gente possa começar a semana aí, né, e ter uma semana, né, tranquila e calma aí para a gente, né, podendo ficar em casa, fiquem, né, podendo se precaver aí com esse vírus, o povo ainda acha que é mentira, mas enfim. Mas enfim, gente, vamos que vamos. Não acabou ainda. Se cuidem. O povo acha que acabou. Né? Tem muito para se cuidar. Mas enfim, se previnam, se puder, fique em casa, né? E é isso. Cuide de si, dos seus e de todos. Tá? Um beijo, boa semana, boa segunda-feira. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.